Eu e você somos convidados a olhar a vida de uma forma diferente para receber um grande prêmio. A fé cristã está baseado no sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário em nosso favor. João Batista viu Jesus chegando e falou: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João viu Jesus se aproximando, já tornou público a todos que quem tira o pecado do mundo é Jesus, e o compromisso com Jesus nos aproxima de Deus. Mas na frente, ainda na Bíblia, o apóstolo Paulo disse: pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vocês para que ninguém se glorie. Então, cada um de nós que caminha no cristianismo, que abre a Bíblia, que fortalece o nosso entendimento a cada semana aqui estudando a Bíblia, sabe que a salvação se dá através de Cristo Jesus. Mas nós sabemos também que esta salvação se confirma a partir do nosso compromisso. Essa nossa nova condição de agora ser uma pessoa salva é alguma coisa que muda a nossa vida de dentro para fora e que a gente vai renovando ao longo da caminhada e que a gente então vai perseverando, que a gente vai confirmando a nossa fé, que a gente vai sendo guardado no caminho, que a gente vai vivendo essa nova vida, enfrentando cada uma das batalhas e renovando a nossa fé, como o coral cantou de maneira linda. Ainda que a gente não veja, ainda que a gente não sinta, a gente sabe que Ele está e por isso a gente continua firme nele, em Cristo Jesus, para receber a coroa da vida. Ser fiel, diz o texto de Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus já tinha ensinado: se alguém lança a mão do arado e olha para trás, não é digno de entrar no reino. Por isso que essa noite é uma noite de reconciliação. Para quem já foi da igreja no passado, está vindo aqui hoje, mas ainda não está, é a noite de você pôr a mão na consciência e falar: preciso me firmar nesse caminho, porque Jesus fez a parte dele, e agora eu tenho que caminhar nele, que é o caminho, a verdade, a vida. Não posso ficar com um pé em cada canoa, porque eu quero receber a coroa da vida, e eu tenho então que ser fiel. Esse é o chamado para alcançar a coroa da vida é o chamado à fidelidade. Eu não gosto muito de Jesus neném. Eu tenho que tomar cuidado que eu estou fazendo umas declarações aqui, a Claudete está falando que eu estou falando umas coisas que eu tenho que falar melhor, que explicar melhor, mas eu vou explicar melhor para você. Na casa da minha avó sempre tinha um presépio. Presépio é coisa legal. Talvez um dia a gente faça um presépio aqui na igreja. É legal, reproduz, né, aquela noite. Mas a gente chegava na casa da minha avó e a minha avó tirava lá, a minha tia, principalmente tinha uma tia que tirava lá o menino Jesus e dá um beijinho no menino Jesus. Aí a gente tinha que dar um beijinho no menino Jesus. Eu achava muito estranho, porque era a mesma tia que quando estava sem namorado, pegava o Pedro e colocava de cabeça para baixo no copo d'água. Cada bonequinho ela tratava de um jeito, Tiago. O bonequinho de Jesus tinha que beijar. O Jesus neném não me interessa muito não. Não me interessa muito não, porque neném é tudo igual, né? Neném come, chora, faz cocô, neném é tudo igual. Jesus cresceu. E Jesus foi tornando público o seu compromisso com Deus, o seu chamado, a sua missão. E nas mais diversas situações, seja na rica casa do Zaqueu, por exemplo, jantando, seja no meio dos quase que mendicantes no deserto, sem ter um pãozinho para comer sequer, Jesus era o mesmo, fiel a Deus. Seja nos dias de celebração, de alegria, em que as crianças se aproximavam dele, seja
na cruz do Calvário, Jesus mantinha a sua fidelidade, mantinha a sua constância, e mesmo em meio à humilhação, ao chicote, à coroa de espinhos, Jesus sempre tinha a palavra de bênção. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus não se abalava, Jesus mantinha a sua constância. O Jesus adulto é da hora, irmão. Jesus adulto me inspira por conta da sua fidelidade, que faz com que ele, mesmo na noite que foi traído, à mesa, ceando e tendo Judas ali na mesa com ele, ele serve. Mesmo na noite da traição, posterior à ceia, quando Judas chega com os soldados, e alguns minutos antes ele diz para os soldados assim: aquele que eu beijar, esse aí é o Jesus, vocês prendem ele, porque Jesus era igual, se perdia no meio da multidão. E Judas vai, e Jesus olha para ele e fala: amigo, você veio para quê? E ali o beijo acontece, com Jesus chamando o traidor, não de traidor, mas de amigo. Essa é a constância do Jesus que não muda. Às vezes uma pessoa trata bem, a gente trata ela de um jeito, se algum dia ela teve uma dificuldade em casa, uma dificuldade no serviço, você já fica todo preocupado, não sei, não falou boa noite para mim, não vou falar mais também. Você fica cheio de dedo, cheio de não me toque, você não tem constância. Jesus tinha constância, fidelidade, essa postura tão significativa e tão importante que nos ensina. E um texto bíblico que fala disso de uma maneira muito especial está no Evangelho de João, capítulo número 13. Por bondade, abra sua Bíblia, venha comigo, Evangelho de João, capítulo número 13. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu cumprimento os irmãos que estão no hall. Temos muitos lugares aqui à frente, os irmãos podem, enquanto abrimos nossa Bíblia em João capítulo 13, todos os irmãos são bem-vindos, que esse tempo de chuva realmente retarda alguns no caminho. A Bíblia diz assim, começando no verso 1 de João 13: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo da sua morte, o tempo de partir, que ele deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, a Bíblia diz que ele os amou até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou da mesa, tirou a sua capa, envolveu-se numa toalha, levantando-se da mesa, com aquela toalha na cintura. Depois disso, ele derrama água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava enrolada na sua cintura. Chegou Simão Pedro, sempre afoito, e falou para Jesus assim: Senhor, o Senhor vai lavar o meu pé? Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde você vai entender. E então Pedro pegou e falou assim: nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: você que sabe, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E também, então o Pedro pegou e respondeu: opa, então já que é assim, Senhor, não lava só os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Essa passagem, então, conhecida da maioria de nós, esse gesto de Jesus, deixando claro que ele não veio
para ser servido, mas veio para servir, mostra para nós a constância, a firmeza, a fidelidade de Jesus. Nós cantamos na igreja evangélica um hino que diz assim: Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Esse hino clássico da música evangélica contém um erro. Esse hino diz que o Senhor é fiel a mim. Errado. O Senhor não é fiel a mim. O Senhor é fiel a Ele mesmo. Nós deveríamos cantar: Tu és fiel a si. O Senhor é fiel à sua palavra. A Bíblia diz: Eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. A fidelidade de Deus não é para com o homem. Fidelidade de Deus é para com Ele mesmo. A gente até criou um ditado, né, que aplica de maneira errada: palavra do rei não volta atrás. A palavra do rei que não volta atrás é do Rei dos Reis. Que os reis humanos são falhos, né? Eles prometem a coisa, renunciam, enfim, tem jogos de poder desde sempre. Mas o Rei dos Reis, quando o Senhor promete, nele é o sim e nele é o amém. E a Bíblia diz que Jesus morreu antes da fundação do mundo para nos resgatar. A Bíblia mostra que Deus tem uma palavra que vem se estendendo desde o primeiro casal. Da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É uma promessa que o Senhor fez. E quando na cruz do Calvário Jesus pega e diz: Deus meu, por que me desamparastes? Eli, Eli, lama sabactani. Ele está falando dessa realidade de um Deus que não do pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus, e o pecado da humanidade caindo todo sobre Jesus. E naquele momento Jesus pela primeira vez sentindo que o Pai não estava olhando para ele, porque ele estava carregando sobre ele os nossos pecados. Mas o Pai prometeu que ia salvar a humanidade. E como a palavra deste rei não volta atrás, ele cumpriu, porque ele é fiel a ele mesmo, ele é fiel à sua palavra. Parece que nós precisamos muito aprender isso. Alguns de nós aqui já fomos traídos nas mais diversas dimensões. Alguns de nós sofremos traição na vida amorosa, ainda que seja uma namoradinha da adolescência. Quando você menos esperou, ela estava com outro cara da classe. Já sofremos traição no trabalho, onde nos dedicamos, fizemos hora extra e no momento que precisávamos ser valorizados, fomos demitidos. Já sofremos traição em muitas dimensões da vida. Sabemos o que é depositar o nosso voto para uma pessoa e a pessoa não honrar o nosso voto, nas mais diversas dimensões. Alguns de nós não pode abraçar o discurso só de vítima da traição, porque alguns de nós já fomos os agentes da traição. Alguns de nós já traímos pessoas que nós amamos. Alguns de nós, e as palavras de Jesus é: se alguém olha para uma mulher com a intenção impura, já adulterou. Alguns de nós já traímos nossas esposas, já traímos os nossos filhos, gastando dinheiro de maneira inadequada, sabendo que tinha uma coisa e dizendo assim: ele pode esperar um pouco mais. Alguns de nós já traímos os nossos empregadores. Alguns de nós já traímos a nossa igreja, onde nós nos comprometemos quando a gente vai se batizar: eu vou contribuir com os trabalhos, serei presente, apoiarei, ajudarei financeiramente para a gente ter um ar-condicionado, para a gente fazer as melhorias, serei fiel nos dízimos, na oferta, serei fiel. Já traímos, porque a gente prometeu uma coisa e não cumpriu. Já fomos traidores em muitas dimensões. Mas o que eu preciso que você aprenda hoje é que quando nós traímos, nós não traímos o outro, nós traímos a nós mesmos, porque quem prometeu foi você. Vou falar de novo: o marido que saiu com uma pessoa da faculdade ou com uma pessoa do trabalho, ele não traiu a esposa, ele traiu a ele mesmo, porque um dia diante de um altar como esse ele prometeu, um dia diante de um juiz ele prometeu:
Ele fez a promessa, não tinha uma arma na cabeça, foi ele que prometeu. Serei uma só carne. Ele prometeu, e quando ele adulterou, ele não traiu a mulher, ele traiu ele mesmo, traiu a palavra que ele deu, mostrou a falta de caráter, a falta de constância, a falta de dignidade, traiu a si mesmo. Fica mais fácil você encarar a vida assim. Se você pensar que a minha mulher não merece a minha fidelidade, o meu marido não merece a minha fidelidade, você achar uma pessoa mais legal, você troca mesmo. Agora, quando você fala com você mesmo, com a sua consciência, você diz assim: fui eu que prometi, agora custe o que custar, eu vou pagar o preço. Fui eu que coloquei essa criança no mundo, não precisa me cobrar a pensão, eu tenho o meu compromisso, eu tenho que ser fiel comigo, com a minha promessa, com a minha dignidade. Jesus amou os seus e os amou até o fim, porque ele sabia qual era a sua missão, ele sabia qual era o seu chamado, ele sabia para que ele veio. Quando ele é fiel, mesmo aos que o traem, mesmo aos que o xingam, mesmo aqueles que cospem nele, o foco dele. Por isso, em determinada conversa, Jesus falou assim: quem de vocês me convence de pecar? Sabe por quê? Porque ele está no compromisso dele. Ele não está olhando para um lado, olhando para o outro. Se você quer ser uma pessoa mais fiel, quando você fizer um compromisso, lembre que você que fez o compromisso, que você vai prestar conta, é a sua consciência, para onde você for, sua consciência vai com você. Fidelidade, portanto, é uma virtude da memória, é a virtude daquele que lembra de ser de acordo, ser conforme aquilo que prometeu. Eu prometi que eu seria marido da Claudete, eu tenho que lembrar de ser de acordo com aquilo que eu prometi. Eu prometi que eu ia servir a Jesus de todo o meu coração, eu tenho que lembrar de ser fiel ao que eu prometi. Se eu pensar na igreja, irmãos, é pouco. Se eu pensar em vocês, é pouco. Eu tenho que pensar no que eu falei com o meu Deus, no que eu disse. É isso que vai produzir constância. Vai fazer com que então ninguém me detenha. Não importa a força contrária que venha. Vai permitir que eu tenha uma autogestão, que eu dirija os meus passos sem que ninguém me motive. Fará com que eu seja verdadeiro, que cada uma das escolhas que você faz confirme aquilo que você disse que ia fazer. Fidelidade é lembrar daquilo que você prometeu, honrar aquilo que você prometeu, e é só a fidelidade que nos conduz a bênçãos. É só a fidelidade que abre portas a nós. É só a fidelidade que nos impede de ficar patinando. Eu sei que a vida está boa, eu sei que melhorou. Semana passada mesmo a gente falou aqui de faculdade de graça para os irmãos, parceria com a universidade, com alguns cursos até que você receberia para estudar. A vida está melhor. Eu sei que você fez uma refeição hoje, tomou café da tarde. A vida está melhor. Está bom que a vida está melhor. Mas eu quero dizer para você que aquele que for fiel, a vida estará melhor ainda. Que o que você está vivendo é pouco em relação àquilo que você poderia viver. É nada. E algumas pessoas são decepcionantes, e aí ao longo da caminhada, por isso que os antigos falam que a gente só conhece a pessoa depois que a gente come um saco de sal junto, né? Porque quando namorava era uma expectativa. Quando estava no começo era uma expectativa, mas depois parece que relaxa um pouco, parece que não cumpre aquilo que dizia que ia cumprir, parece que não tem mais o compromisso de fazer aquilo que ia fazer. Isso serve para o trabalho, né? Primeiro mês de trabalho,
Isso serve para a igreja, isso serve para o casamento, isso serve para muita coisa na vida. Fidelidade. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade é a gente lembrar aquilo que a gente prometeu e cumprir. Eu tive um filho, tive uma filha, agora eu tenho que lembrar que esse filho, essa filha é minha responsabilidade, até que ele saia da minha casa. Tenho que lembrar disso. Eu cortejei uma garota, e eu disse que eu seria um homem de Deus, que eu estaria lado a lado com ela. Eu tenho que lembrar aquilo que eu disse, ter essa dignidade. Eu trouxe um rapaz para perto de mim, que disse que eu seria uma esposa, uma mulher sábia que edifica o lar. Tem que lembrar disso. Fidelidade. Tiago, quando escreve a sua carta, e fica aí para você ler durante a semana, você pode abrir na sua Bíblia, Tiago capítulo 1, a Bíblia diz que existe gente que é inconstante, que é como a onda do mar. Como dizia um amigo meu pernambucano, é meio barro, meio tijolo. Sabe meio barro, meio tijolo? Um dia está com força total, no outro dia não está com nada. Um dia está com o maior ânimo de trabalhar, de produzir, de estudar, de vencer na vida. Depois, nada dá certo para mim. Um dia está no maior ânimo da igreja, vou cantar, vou fazer, vou ensinar. No outro domingo, eu não vou para a igreja não. Gente que é assim, que é que nem a onda do mar, diz Tiago capítulo 1, não sou eu, é a Bíblia. É gente que não vai receber a bênção do Senhor, que sempre vai ficar patinando. Você quer ser gente que fica sempre patinando? Você quer ser gente que as coisas não dão certo na sua vida? Eu imagino que não. Seja uma pessoa mais constante. Seja alguém de acordo com aquilo que você disse que seria. Quem desenvolve fidelidade, ninguém pode parar. Olha o que eu estou dizendo para você. Hein? Quem é fiel, ninguém para. Por conseguinte, é alguém que avança. Por conseguinte, é alguém que segue em frente. Por conseguinte, é alguém que obtém paz. Você lembra da história de José, que se tornou o príncipe do Egito? Nós amamos muito essa história. Com muita frequência, pastor Maned e eu conversamos dessa história que sempre nos surpreende, sempre nos revela uma coisa nova. Um dia, a mulher do patrão dele, aproveitando que o marido tinha viajado, vê aquele jovem e fala: é hoje, vem José, vem para a cama comigo. Está no livro de Gênesis. A história de José é a história que ocupa mais capítulos no livro de Gênesis. José diz assim: de maneira alguma eu trairia o meu Deus, de maneira alguma eu trairia o meu Senhor. E à luz da nossa mensagem de hoje, José está dizendo assim: de maneira alguma eu trairia a mim mesmo, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é meu Senhor. Ninguém pode parar, irmãos. O adultério não pode parar aquele homem. Às vezes atrasa um pouquinho a viagem, é verdade, mas você sabe que ele saiu da condição de empregado para a condição de economista, de ministro da economia de Faraó. Você sabe. Quem desenvolve a fidelidade, ninguém para. O José não foi parado porque foi fiel. Jesus não foi parado. A história de Jesus começa antes de Jesus ser batizado, em Mateus capítulo número 4, com Jesus sendo tentado no deserto. E as falas do diabo para Jesus ofereceram coisas para ele parar. O diabo falou assim: ó, você está com fome aí jejuando, pede para essas pedras se transformarem em pão. Mas Jesus era fiel, ele sabia para que ele veio. E ele falou: não, nem só de pão o homem viverá. O diabo, usando a Bíblia, irmãos, a Bíblia, ele fala: olha, então faz assim, pula de cima deste ponto alto aqui, porque o Salmo diz que se você pular, os anjos vão te aparar. E Jesus diz: não, eu não vou tentar o Senhor meu Deus.
num golpe final, o inimigo fala para Jesus assim: tudo isso, mostra para ele todos os reinos da terra, mostra os reinos do dia de Jesus, mostra o palácio de César, mostra as riquezas, fala: olha, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Quem falou essa frase foi o diabo, não foi Deus, viu, irmãos? Tem gente que fica achando que se adorar a Deus, Deus vai dar tudo para ele. Não, isso aí foi a tentativa de suborno do diabo, tentando subornar Jesus. Me adora que eu vou te dar tudo. Se Jesus não fosse fiel, ele tinha parado. E nesse parar, nós não teríamos a salvação. A humanidade estaria perdida. Você consegue imaginar uma humanidade sem Jesus? Não sei se você já parou para fazer essa conta. Não sei se você já conseguiu perceber que o estudo universal é coisa que vem do cristianismo, que hospital vem do cristianismo, que asilo vem do cristianismo, que orfanato vem do cristianismo, que a primeira faculdade vem do cristianismo. Não sei se você conseguiu perceber que o mal é detido por causa dos valores. Consegue imaginar como é que estaria a terra? O inimigo não conseguiu parar Jesus. Por isso que hoje a gente canta: o inferno não pode prevalecer. É nessa lógica, nessa estrutura que a gente está firmado, de gente que não pode ser parada. E isso, esta verdade que eu estou falando para você, macro, universal, essa verdade que se cumpriu com José no Egito, se cumpriu com Jesus, que se cumpriu com a igreja, se cumpre na sua vida pessoal também. Se você for uma pessoa fiel, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Se você for uma pessoa fiel, porque o nome diabo significa acusador. Se você é infiel, ele tem tudo para te acusar mesmo. Aí, você está vendo? Olha como é que você é. Te acusa mesmo. Te acusa com razão, não está mentindo. Mas se você fechar as brechas, Jesus tinha diante dele um traidor, e ele sabia que era traidor, mas isso não parou a ele no seu propósito. Se sou eu, sem Jesus, eu falava assim: eu não vou lavar o pé de vocês, coisa nenhuma, seus sem vergonha. Não é isso? Não era o certo de fazer? Não era o que a gente faria sem Jesus? Mas Jesus trouxe para nós esse exemplo, mesmo sabendo que era um traidor. Tira a sua capa, se envolve numa toalha, pega uma bacia de água e começa a lavar os pés, um a um. Desenvolvida a fidelidade, ninguém pode te parar. Você que tem desculpas para não fazer as coisas, em nome de Jesus, joga essa desculpa fora hoje. Eu não vou fazer porque ele é traidor. Jesus não podia dizer isso, mas nós não estamos. O que eu estou tentando mostrar para você aqui, me desdobrando, quase dando uma piruleta aqui, jogando uma capoeira para você entender, é que não tem nada a ver com o outro. Quem é fiel ao seu compromisso, ao seu voto, à sua promessa. Eu vim para servir a eles e eu vou servi-los, mesmo traidor, vou lavar o pé dele. É meio estranho da gente entender isso, que o amor não depende de gostar. Essa é a coisa mais difícil da gente entender. Eu falei num carro na viagem que a gente fez, até agora o povo está coçando a cabeça. A gente tem que amar mesmo quem a gente não gosta. Amar é querer bem. É não atrasar o lado, é querer que a outra pessoa fique bem, que ela prospere, que ela dê certo. Isso é amar. E tem gente que a gente não gosta, tem gente da família que a gente não gosta, né? Fala a verdade, não tem? Às vezes tem cunhada chata, né? Tio que toma uns tinguá e fala com você, meio bêbado, parece que vai beijar. Eu gosto de você demais. Tem gente que a gente não gosta muito, não. Na igreja tem gente que você acha, o pastor, a gente gosta de tudo. Não gosto não, irmãos. Tem gente que eu não gosto. Se esforça aí para eu gostar de você, hein?
Tem gente que a gente não gosta. Mas amo a todos. E quero servir a todos. Quero ser útil a todos. Não, porque você fala, se a gente não dá um choque desse, precisa dar um choque desse, sabe por quê? Porque senão você pensa que dá para viver. Não, a gente vive a vida de qualquer jeito e as pessoas são obrigadas a gostar da gente. Não é obrigado a gostar de você, hein? Vê se melhora. Você não pode falar tudo que você pensa, tem que esperar, tem que falar na hora certa. Não, você tem que gostar de mim porque eu sou sua mãe. Cuidado, hein? Cuidado. Ele tem que te amar porque você é mãe. Tem que te honrar, é o que a Bíblia manda em Êxodo capítulo 20. De acordo com o que você fizer, pode ser que você seja uma pessoa bem desagradável, que faz o clima da casa ficar ruim. Tem que se esforçar para as pessoas gostarem de você. Agora, amar não, né? Para amar não precisa fazer força. Está meio indigesta a mensagem de hoje, mas são verdades importantes, viu? Desenvolvida a fidelidade, ninguém para você. Aquele que é inconstante, como a onda do mar, não receberá nada de Deus. Seja uma pessoa constante. Sedes firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Fidelidade. Quem é fiel, ninguém para. Quem é fiel, porque é fiel a si mesmo, além de ninguém parar, não precisa de ninguém para lhe motivar. Ninguém precisa mandar ele fazer alguma coisa, porque ele é fiel, ele sabe o compromisso. Ele sabe para que ele veio, ele sabe o que ele tem que fazer. Não precisa chamar de manhã, sabe? Não precisa ficar implorando, vamos lá, por favor. Não precisa ninguém para mover. Também você não me chamou, já viu gente que fala assim? Também você não me chamou. Mas é o seu compromisso, não é meu, é você que tem que dar conta do seu compromisso. Quem desenvolveu a fidelidade, não precisa ninguém para colocá-lo em movimento. Não precisa ninguém para motivá-lo. Meu pastor nem foi lá em casa, os irmãos nem ligam para mim. Fidelidade, irmãos, é você. Quem é fiel toma a iniciativa, porque sabe que tem que honrar aquilo que prometeu. Ninguém precisou falar para Jesus, não precisou descer um anjo, sabe o Gabriel? Gabriel de vez em quando fazia uns plantão, fazia uma hora extra, ia lá, avisava um, avisava outro, ia na casa do Zacarias, ia na casa da Maria. Rapaz, deixa eu ir lá avisar Jesus que está na hora de lavar os pés. Não, sabe por quê? Porque Jesus sabia o que ele tinha que fazer. E a Bíblia diz então no versículo número 4, que Jesus levantou, pegou a toalha e fez o que tinha que fazer. Seja fiel, meu irmão. O que você tem que fazer e não está fazendo? A palavra da moda agora é procrastinação, né? Procrastinação, de vez em quando tem as palavras da moda. Procrastinação, aquela pessoa que deixa para depois. Então, quem é fiel não deixa para depois. Quem é fiel sabe que tem que fazer e faz. Eu sou fiel a Deus. Eu entristeci alguém, eu fui cruel com o meu irmão, eu tenho que ir lá pedir perdão. Não precisa ninguém te mandar. Vai e faz. Quem é fiel, a fidelidade faz com que ninguém tenha que te mover. Faz com que isso seja de dentro para fora, que você levante. Jesus levantou da mesa, tirou a capa, se preparou, gastou energia, colocou recursos à disposição, venceu o seu orgulho. Eu já lavei o pé de um irmão uma vez, é esquisito. É esquisito. Não sei se já passou por isso aí. É esquisito. Venceu o seu orgulho. Você vai lá, tira aquela meia, às vezes não passou um tênis pé baruel, né? Lava o pé. É um sinal de humilhação, porque era um serviço destinado aos escravos. O que você tem que fazer e não está fazendo? Você não é fiel?
começando com os filhos, passando dos filhos para com os pais. O que seu pai está precisando nessa altura da vida? O que a sua mãe está precisando nessa altura da vida? Precisa seu irmão vir falar com você? Precisa o vizinho vir falar com você? Quem é fiel faz o que tem que ser feito, sem ninguém mandar. E no casamento, hein? E no casamento? Às vezes falta até uma educação de falar obrigado, de elogiar, de reconhecer, de buscar ver se está precisando de alguma coisa. Foi você que falou que ia cuidar dessa pessoa. Precisa de alguém? Precisa você ir no encontro de casais para alguém ficar falando para você que tem que fazer isso? É você que falou. Seja fiel a você, ao que você prometeu. Um dia eu disse, eu vou ser o recurso dessa pessoa, o recurso emocional, o porto seguro, um ouvido amigo, um ombro atento. Fui eu que disse. Eu tenho que ser fiel a mim, no mínimo. No mínimo. Não precisa ninguém mandar. E em relação à sua igreja, o que você falou que ia fazer na sua igreja? Ninguém falou mais nada comigo, a líder não veio falar comigo, o irmão não veio falar comigo, o pastor não falou nada. Jesus levantou da mesa, disponibilizou os recursos e fez o que precisava ser feito. Em último lugar, desenvolvida a fidelidade, ninguém me desmente. Porque a partir de uma postura fiel, eu mostro que eu não sou uma pessoa da boca para fora, que eu não sou uma teoria, que eu sou de verdade, eu sou na prática. Por causa da minha fidelidade é mão na massa, não é palavra bonita. A fidelidade é aquela atitude que não tem como desmentir. Por isso que o apóstolo Pedro, quando escreve sua epístola, diz assim, vivam de tal forma que até as pessoas que não gostam de você, não tenham o que falar de você. Não é lindo esse versículo? Não é lindo? Eu acho lindo. O cara fala assim, eu não vou com a cara desse cara, mas eu preciso reconhecer, ele faz as coisas certas, ele honra a Deus, ele é sério. Meu santo não bate com o dele. Você tem o Espírito Santo, pode ser que o dele não bata com o seu mesmo, né? Mas eu tenho que reconhecer, ele não prejudica ninguém, ele não trai ninguém, ele é correto, ele paga tudo em dia, ele tem uma conduta irretocável. Esse é o ensino do versículo, vivam de tal maneira que até quem não gosta de você não tem o que falar de você. É isso. Quem é fiel, ninguém desmente. Ninguém fala assim, para ser crente desse jeito. Não, porque ele é fiel. Ele é fiel. O ciúmes vai embora. A dúvida. Não tem por que questionar. Você estava trabalhando mesmo? Não, não tem isso. Não tem porquê. Não tem senha no telefone, sabe? Não tem. E quem é fiel mostra na prática, no jeito de tratar, no jeito de falar, no jeito de viver. E foi isso que Jesus fez. Jesus lavou o pé dos seus discípulos. Quem vai dizer? Quando esse homem diz assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Alguém pode falar, isso aí é conversinha para levar discípulo. Outro fala, não é conversa não. Ele lavou meu pé. Entendeu? É a prática que comprova. Palavra, irmão, palavra qualquer um fala, até papagaio fala. Mas é a prática, é o dia a dia, são os gestos, é o compromisso vivo. Este é o nosso chamado. E então, a nossa afirmação dessa noite é que fidelidade é se lembrar de ser como você disse que seria. Eu disse que seria, agora é hora de ser mãe, eu disse que seria mãe, então vamos ser mãe, boa mãe. Eu disse que seria marido, agora eu vou ser um bom marido. Eu disse que seria esposa, eu vou ser uma boa esposa.
Seja do jeito que você disse que seria. Na entrevista de emprego, você disse que ia ser dedicado no trabalho. Seja do jeito que você disse que seria. Na igreja, você disse que seria um crente comprometido. E nesse final de ano, a gente começa já a fazer compromissos para o ano novo. Eu já posso até fazer um apelo na minha mensagem. Posso fazer um apelo para você. Pedir para você assim, se comprometa a ser mais fiel com a sua igreja. Participar mais, se envolver mais, estar nos departamentos, apoiar mais, em todos os sentidos, orar mais. Essa semana você orou pela sua igreja? Um dia, na classe da irmã Clarice, você disse que seria, não disse? Antes de batizar. Fidelidade é se lembrar de ser como você disse que seria. Simples assim. Mas desafiador. Reconheço. Reconheço que por nós mesmos a gente não consegue honrar esse compromisso. Reconheço que tem muitas forças contrárias para a gente honrar esse compromisso. E aí você vai dizer, e aí, pastor, o que eu faço? Aí você tem que lembrar o tema que a gente está trabalhando nessa temporada. Tem que lembrar que fidelidade é um fruto do Espírito Santo. O fruto, aquilo que o Espírito de Deus produz em nós, é amor, paciência, amabilidade, bondade e, neste domingo, fidelidade. Pastor, eu quero ser mais fiel. Eu quero honrar melhor aquilo que eu prometi, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja. Mas pastor, eu me distraio tão fácil, é tão facinho. Eu preciso de força para ser mais fiel. Tem coisa que eu prometi e é meio pesado, hein pastor, eu não tinha noção. Preciso de força. Aí, a minha fala e o meu convite a você é que você se aproxime mais de Deus, tenha mais intimidade com Ele, para que o Espírito Santo faça brotar esse fruto na sua vida. E a certeza que eu posso dar para você, é que quem não é instável, quem não é como a onda do mar, quem não é inconstante, parece até que eu estou dançando um axé aqui, né? Olha a onda, tchá, tchá. Quem não é inconstante, quem é firme, por Deus, será contemplado, será abençoado e prosperará. Como diz o Salmo número 1, o que fizer na vida prosperará. Pastor, eu quero ser mais constante. Ora comigo? Oro, claro que sim. Porque olha, eu também quero ser mais constante. Não pensa que eu sou uma rocha não, que eu não dou uma oscilada. Eu quero ser mais constante. Eu vou orar por mim nesse momento, mas antes de orar por mim, eu quero orar por você, que quer ser mais constante, mais fiel, se lembrar de honrar os compromissos que você fez. E como eu não quero constranger ninguém, eu peço que você abaixe sua cabeça por bondade, para nós orarmos. E como eu me comprometi a orar por você, e orar com você, se você sente que você está inconstante em alguma área da vida, mas agora você quer ser mais constante, quer honrar mais aquilo que você prometeu, fique em pé que eu vou orar com você e nós vamos orar juntos. Pastor, eu sou meio inconstante, então está explicado porque que as coisas não avançam tanto. Se você quer orar junto comigo e você pode, fique em pé para nós orarmos juntos. Deus abençoe os irmãos que estão levantando, as irmãs, parabéns pela coragem, nós estamos juntos nessa luta, não é fácil não, às vezes a questão é até, mexe com as nossas emoções, mas eu tenho certeza que nesta noite Deus tem uma vitória para aqueles que querem ser mais constantes, honrar aquilo que prometeram, iniciar uma nova vida, uma nova jornada na presença do Senhor e com isso avançar muito para a glória do Senhor. Bondoso Deus, amado Pai, nesta noite nós estamos juntos como igreja, aprendendo do seu Filho Jesus, que foi constante,
que não oscilou, não bambeou um segundo sequer, e por causa disso conquistou a vida eterna para nós. E nós nos colocamos diante do Senhor com gratidão. Obrigado, Deus, porque Jesus, 100% homem, foi fortalecido pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, porque nós temos essa promessa de que o Espírito Santo estaria conosco, nos fortalecendo, nos capacitando. Deus de poder e de bondade, em nome de Jesus. O Senhor sabe do que nós somos feitos e conhece as provas pelas quais nós passamos. Muitas vezes a gente bambeia, muitas vezes o nosso coração fica instável. Tem irmãos em pé aqui, e eu de joelho na Tua presença, pedindo ao Senhor para nos ajudar a ver de uma maneira diferente, para nos fortalecer na jornada, para não deixar nada externo nos desanimar. Assim como Judas não desanimou Jesus de servir, que a gente não desanime, Deus, de estar nos Seus caminhos. Em nome de Jesus, Senhor. Cada um tem uma questão, cada um tem um momento da vida, cada um tem inclusive uma força, uma tentação, que tenta destruir mesmo a vida, que sabe que se ele estiver firme, se ela estiver firme, eles são uma bênção. E aí tenta, Deus, desestabilizar o casamento, enfraquecer na igreja, mexer com as emoções, trazer tristeza, coloca no coração desânimo. Deus de poder, em nome de Jesus. Aqueles que estão sendo atacados por forças malignas, que essas forças sejam repreendidas nesta noite, em nome de Jesus. Que todo o poder das trevas caia por terra, que eles possam ser fortalecidos pelo Senhor e seguir em frente. Aqueles, Deus, que estão com suas paixões, às vezes questões da juventude, de outros relacionamentos, questões que fazem com que eles vacilem por eles mesmos, sem nenhuma investida do mal. Muda a mente, Pai, muda o cérebro, ajuda a pensar diferente, a viver diferente. Deus meu e Rei meu, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que a nossa igreja seja conhecida, marcada, por ser uma igreja de gente fiel ao Senhor, que não vive vida dupla, que não vive nos padrões mundanos, mas que honra os compromissos que fez com o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nos fortalece em fidelidade. Em nome de Jesus, ajuda-nos a ser fiel até a morte, porque nós queremos receber a coroa da vida. É a oração que fazemos juntos como igreja, em nome de Jesus. Amém.